Essa foi a Renata Ribeiro, brigadíssima Renata. Foi a Renata Ribeiro, direto de São Paulo, do aeroporto de Congonhas. Congonhas continua recebendo conexões do Brasil inteiro, como disse aí a Renata. Outras coisas que eu percebi, anunciou-se muito uma terceira pista em Guarulhos, depois disseram que seria inviável. Anunciou-se também uma reforma em Viracopos, Campinas, que ainda não saiu. Estruturalmente, a gente tem algum plano em vista ou não? Bem, esse planejamento estratégico do setor ainda está por vir, certo? O governo conseguiu uma coisa muito interessante, certo? Isso é um crédito para o governo, que ele conseguiu fazer com que a agência, a Infraero, o DSEA, pelo menos sentassem à mesma mesa e conversassem, certo? Isso foi um grande avanço. Com essa Secretaria de Aviação Civil que foi criada. Exatamente, a Secretaria veio para tentar dar uma ordenada, né, gerenciar o setor, certo? Isso deveria ser função da ANAC, mas criou-se um outro órgão para tentar gerenciar o que já deveria estar sendo gerenciado. É meio esquisito, mas infelizmente foi assim. Mas, de qualquer modo, um ganho foi que os três órgãos agora sentam à mesma mesa e conversam. Não que eles planejem de forma integrada, o que seria o ideal. Entendi. Ainda mais o transporte aéreo, a aviação como um todo, a aviação civil, sendo um setor tão complexo e que a análise sistêmica é imperativa. Mas, pelo menos, apesar de eles não estarem planejando juntos, pelo menos eles estão um olhando para a cara do outro, pelo menos sabendo o que o outro está fazendo. É um começo. É um começo, exatamente. Agora, Gustavo, a gente viu ali com a Renata a situação no aeroporto de Congonhas, que realmente é onde foi o acidente, sempre preocupa essa quantidade de voos muito grande. E hoje em dia a gente tem uma dependência danada de São Paulo, né? Se cai uma chuva lá, o Brasil para no tráfego aéreo. É mais ou menos assim? A respeito de Congonhas, eu tenho duas colocações. A primeira há um erro que tenta se colocar para a sociedade, o próprio governo, de que controlar a frequência de voos, diminuir a frequência de voos, melhoraria a segurança. Não é verdade. Ao contrário, nós poderíamos aumentar o número de pousos e decolagens... Se houvesse segurança, né? Com mais segurança. Como a pista é pequena, é impossível aumentar aquela pista. Teria que desapropriar uma série de áreas, fazer um aeroporto talvez parecido com o da Holanda, que é sobre avenidas e tudo mais, o avião passa por cima, como se fosse um viaduto. É muito caro, inviável. Então, eu posso pousar aviões menores naquela pista. Então, eu posso trabalhar com aviões da Embraer, por exemplo, que o Brasil produz, aviões de 100 lugares, 90 lugares, 30 lugares, seria o razoável. Adequados para esse tamanho da pista de Congonhas, que é pequena. Como eu não posso colocar para um Airbus 321 o recuo da pista, uma pista maior e mais preparada para caso haja necessidade numa pista escorregadia, com muita chuva, eu posso diminuir o tamanho do avião. Então, e aumentar, como isso encareceria as passagens, sim, se não aumentasse a frequência, posso ter mais frequências de pouso, entende que é razoável isso, com aviões menores. Eu achei até levei um susto quando hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, ainda se falava nessa necessidade de diminuir os aviões que pousam em Congonhas. Eu achei que era alguma coisa que já estivesse sendo viabilizada. Respício, o Flávio Carvalho, de São Paulo, diz o seguinte: hoje sai de Porto Alegre para Congonhas no voo 3046, que ocupou o horário do 3054. A segurança permanece a mesma, pois as medidas anunciadas depois do acidente não foram implantadas. Você concorda que a maior parte das medidas não foi implantada, que a gente ainda, então, precisa correr atrás de um prejuízo enorme? Veja bem, eu concordo plenamente com o Gustavo quando ele fala que o número de voos ali não vai impactar na segurança, certo? Uma coisa importante que o telespectador entenda, certo? Existem parâmetros de segurança, e o Gustavo sabe muito bem, que é a área dele, que são respeitados na aviação, certo? Quer dizer, tanto faz a aeronave ser um pouco maior ou um pouco menor, tá? Ela vai ter que seguir determinados parâmetros, tá? E nem isso estamos seguindo? Aí que tá, estamos seguindo, estávamos seguindo, tá? Nós temos também que entender que as fatalidades ocorrem e que não há como impedir que alguma coisa ocorra, certo? De tanto em tanto tempo, de acordo com determinadas circunstâncias e tudo mais, tá? Dito isso, eu acredito o seguinte: Congonhas pode ter muito mais voos do que tem hoje, certo? Vou dar uma pequena discordada do Gustavo quando ele fala que com aeronaves menores. Pode ser com aeronaves menores e com aeronaves que estão ali, certo? Desde que você sempre respeite as normas de segurança. Se todo mundo está respeitando as normas de segurança, desde as menores até as maiores, como estava sendo feito até algum tempo atrás, então está tudo bem. Eu levei um susto. Fala, Gustavo. Eu concordo com tudo que o Espírito Santo está falando, só que o problema é o seguinte: eu me sentia mais seguro
na época do DAC, a verdade é essa. Do DAC é mais do que a da ANAC? Por quê? Porque a ANAC hoje, ela não fez concurso público, falta uma política, foi o que o Espírito Santo falou no começo, que eu concordo plenamente, falta uma política industrial para o setor aéreo, como falta política industrial nesse país para muita coisa.